Muito bem. Daremos início, então, à sessão da primeira turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF, período da tarde do dia 18 de setembro de 2020. Estão presentes os conselheiros Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Chihara Arcanjo Zanin, Nelson Kischel, Letícia Domingos Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Livio Augusto de Souza Gonçalves. A gente vai dar início aos julgamentos pelo item 143 da pauta, conselheiro Cláudio Camerano, recorrente Neiva Terezinha Pereira ME. Com a palavra o relator. Pois não, senhor. Então, aqui, segundo o relatório e voto da decisão recorrida, acórdão proferido pela 7ª turma da DRJ de Brasília, em sessão de 26 de outubro de 2017. Então, nós temos aqui uma manifestação de inconformidade, né, inicialmente falando, em face de um ADE, expedido em 9 de setembro de 2016, que excluiu o contribuinte do Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2017. A exclusão foi fundamentada em razão da existência de débito inscrito na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Cientificada do ato de exclusão, a pessoa jurídica interpôs sua manifestação, alegando em apertada síntese que está com os documentos de arrecadação do Simples Nacional em dia. Isso aqui é o relatório da DRJ. No voto da DRJ, destaca que o litígio é decorrente do ato de exclusão da empresa do Simples Nacional em virtude da existência de débito que a interessada contesta inscrito em dívida ativa da União sob o número 616.009.113. Aqui reproduz o texto da lei complementar, que fala da vedação, mas tem débito em aberto com exigibilidade não suspensa. Então, aqui no final do voto da delegacia, então, ela diz que a consulta ao sistema da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional atesta que a inscrição em dívida ativa da União se encontrava pendente de regularização em 26 de dezembro de 2016, na situação ativa não priorizada para ajuizamento. Citação essa que até a data da consulta ao sistema, 7 de julho de 2017, manteve-se inalterada. Cabe observar que a inscrição do débito foi decorrente do não pagamento de multa por atraso na entrega de GFIP, relativa ao período de apuração 31/12/2010. Não se tratando, portanto, falta de pagamento de documento de arrecadação do Simples Nacional, como alegou a empresa em sua peça de defesa. Assim, considerando que não houve a regularização da modalidade dos débitos até a data limite permitida pela legislação, que seria 22 de dezembro de 2016, não assiste razão à empresa manifestante. Portanto, estaria correta a sua exclusão do Simples Nacional. O recurso voluntário, basicamente a alegação dela é esta reprodução que eu coloquei aqui, né? Ela diz que está contestando essa decisão da DRJ, dizendo que foi encaminhado toda a documentação cabível para o recurso referente à impugnação do auto de infração, multa por atraso na entrega da guia de recolhimento FGTS, informações da Previdência Social. À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, requer que a decisão seja acolhida, né, a presente manifestação para o fim de cancelar o débito fiscal reclamado. Veja que ela faz uma defesa meia sem se dedicar expressamente ao ADE. Ela diz que, pelo que dá a entender que no recurso voluntário, ela teria um auto de infração, que teriam sendo cobrado em algum processo uma multa, né? E ela disse que impugnou, pelo que ela disse aqui, me parece que impugnou uma multa, enfim. Bom, aqui passando direto para o voto, então, preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso apresentado, dele se conhece. Inicialmente, eu reproduzo aqui o ADE de 9 de setembro de 2016. Então, está aqui o ADE. O ADE
faz menção, portanto, à existência de débitos. Indica em seu anexo único, aqui também eu reproduzo o seu anexo único ao ADE. Então, nós temos aqui o número da inscrição 616.009.113, que era aquela inscrição da dívida ativa, que estava lá no relatório do DRJ, valor consolidado, né? Que débitos são esses? Aparentemente, não seriam débitos do Simples Nacional, pois a interessada ao tomar ciência do ADE afirmou que estamos com as DARFs do Simples Nacional em dia. A DRJ identificou a natureza do débito. Na realidade, é apenas um débito, porque efetuou uma consulta no sistema da PGFN, pois a descrição do referido débito, no ADE, nada sinalizava, até porque ali se indicava que tratavam-se de débitos e consolidados, mas a DRJ achou que a interessada não sabia. Achou o que a interessada não sabia. Então, eu reproduzo aqui, né, que a DRJ, né, consultas lá, ela identificou a natureza do débito, era uma multa e tal. Eu já coloquei no relatório, estou reproduzindo aqui. Que a inscrição do débito é decorrente de não pagamento de multa por atraso na entrega da GFIP, né? E, portanto, manteve a exclusão da interessada do Simples Nacional. Eu entendo que o ato da administração tributária que decepa ou ameaça cortar direitos da empresa, no caso o ADE, deve conter as necessárias informações que possibilitem a empresa ameaçada a sua defesa, e, se for o caso, a devida regularização. No caso, o ADE sinaliza a existência de débitos junto à PGFN por meio do número de inscrição, aquele 616.009.113, cujos detalhes encontram-se em telas e extratos, então acostados aos autos pela unidade de origem ou a própria DRJ, o que me parece não haver dificuldade na obtenção dos dados pertinentes ao débito. A recorrente, em seu recurso voluntário, ela reconhece a existência do débito, de que teria havido uma auto-infração e que teria encaminhado documentos na impugnação daquela exação em processo pertinente. Nada mais além disso. Ela não dá nenhuma sinalização a respeito desse débito. O fato é que o débito continua em aberto e a recorrente não trouxe a esse colegiado nenhum indício de que teria regularizado a pendência hora vista ou de que tal débito estaria com a exigibilidade suspensa. Então, senhor presidente, em vista de ausência do menor indício que houvesse nesse processo, que ela tivesse regularizado, tivesse tentado regularizar, tivesse feito a regularização do débito, talvez tivesse uma outra destinação. Mas o fato é que eu não tenho nada sobre esse processo, ela não dá indício nenhum, o débito permanece aberto, ela não trouxe nada no recurso voluntário que pudesse beneficiar de alguma coisa. Então, eu estou negando provimento ao recurso voluntário, porque o débito continua em aberto. Seu voto. Muito bem. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Com o relator, presidente. Então, temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Item 144, conselheiro Carlos André. Recorrente Reginaldo Melo Souza. Presidente, aqui também é um ato de exclusão do Simples, por resistência de débito exigível, né? Tá aqui, tem o anexo, né, ao ADE com o número de inscrição do débito, e é muito interessante, a contribuinte na sua manifestação de inconformidade, ela diz o seguinte, que esses débitos se referem aos meses de fevereiro, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2011, né? Mas que ela, na verdade, teria declarado e recolhido os valores devidos nesses meses, né? Foram devidamente recolhidos nos prazos estabelecidos por lei. Entretanto, porém, a revelia do impugnante, o programa gerador do DAS emitiu no dia 22 de janeiro, ou seja, um ano após aproximadamente o cálculo anterior, sem se saber por quê, diferenças a serem recolhidas referentes aos meses acima, através de, entre aspas, apuração retificadora. Então, mais à frente ela diz,
Logo, se os débitos tidos como inadimplidos pelo impugnante foram gerados por ineficiência da máquina, após o devido recolhimento dos tributos gerados pela apuração original, como exposto acima, não pode ser ele responsabilizado por esses débitos, motivo pelo qual haverão de merecer o decreto de nulidade. Em suma, ele está dizendo que o programa gerou espontaneamente esses débitos para ele. Então, pediu a nulidade dos débitos e a nulidade do ADR. A DRJ julgou improcedente. Eu trago aqui já o trecho da fundamentação da DRJ, né? Então, ela aponta como razão para a decisão de piso terem os débitos em questão sido originados por DASN, retificadora, apresentada pela contribuinte. Então, confira-se. Em pesquisa do sistema da Receita, foi constatada a transmissão de declaração retificadora, conforme transcrição abaixo, data e horário, número do recibo, autenticação, etc., etc. Né? Data de transmissão, justamente a mesma alegada na emissão seria espontânea, né, dos novos valores, etc. Então, ela conclui que os débitos foram originados por uma apuração retificadora transmitida pelo contribuinte pelos meios formais, normais, naturais do Simples. Conformado com a decisão de piso, o contribuinte interpôs recurso voluntário, alegou preliminarmente que parcelou o débito que deu origem à exclusão do Simples Nacional. Desta forma, a suspensão da exigibilidade estaria ancorada nos incisos 3 e 6 do artigo 151 do CTN. Assim, de acordo com a sua argumentação, mesmo que no mérito o recurso não venha a prosperar, a contribuinte deveria ser mantida no Simples em função da suspensão da exigibilidade provocada pelo parcelamento. Aqui, a contribuinte, ela quer dizer o seguinte, que ela, quando ele apresentou a manifestação de conformidade, é como se ela tivesse suspendido a exigibilidade dos débitos. E como ela, depois, no momento futuro, parcelou os débitos, antes que este processo aqui tivesse sido resolvido, esses débitos teriam permanecido com a exigibilidade suspensa, portanto, ela teria direito a permanecer no Simples. Em relação ao mérito, a contribuinte pôs sob suspeita a apresentação dos débitos em questão e impugnou pela aplicação do princípio em dúvio pró-contribuinte. Eu transcrevo aqui. Esse é o relatório do essencial. Passando ao voto, né, então vê-se que a questão controversa diz respeito à exclusão em razão de débitos exigíveis. Né? Está aqui a legislação. Então, a preliminar apresentada pela contribuinte sobre a suspensão da exigibilidade dos débitos que deram origem à exclusão do Simples Nacional, eu aqui simplesmente desfaço essa confusão, né? Quer dizer, a apresentação da manifestação aqui não tem nenhuma relação com a suspensão da exigibilidade dos débitos que deram origem à exclusão, né? Então, a tese da contribuinte não deve prosperar, primeiro, porque não houve juntada de nenhuma prova que, de fato, o débito tenha sido parcelado e de que a contribuinte esteja adimplente. Segundo, porque o parcelamento somente teria o condão de afastar a vedação ou opção do Simples Nacional prospectivamente, ou seja, a partir do momento em que se configurasse a efetiva regularização do débito por meio do parcelamento, não há regularização retroativa. A previsão de regularização dos débitos no prazo de 30 dias, contados da ciência da DE, expressa na legislação de regência, conforme o dispositivo acima. Portanto, uma vez que o parcelamento não foi feito antes do esquadro tritídio legal, o ato administrativo de exclusão é perfeito, deve produzir seus efeitos. A iniciativa preliminar, a recorrente aduziu que haveria suspensão da exigibilidade em razão do inciso 3 do artigo 151 do CTN, das reclamações e dos recursos, está lá em sintonia com a argumentação da manifestação de inconformidade. Então, parece que há uma confusão, os créditos tributários não estão sendo lançados no momento da exclusão do Simples e a manifestação de inconformidade não se destina a impugná-los, mas estão
Então, somente impugnar o ato de exclusão. Né? Então, desta forma, em conclusão, devem ser afastadas as preliminares de regularização dos débitos. Quanto ao mérito, me parece que a DRJ já atacou de forma adequada. Né? Então, parece-me que a autoridade julgadora de primeira instância, conforme o trecho prescrito anteriormente, demonstrou, além de qualquer dúvida razoável, que os débitos em questão decorreram da apresentação da ZN retificadora. Impede lembrar que a entrega dessa declaração somente era feita por meio do portal do Simples, com utilização de código de acesso ou certificação digital. Assim, a mera alegação, sem qualquer elemento que lhe dê suporte, de que a autoridade julgadora não teria investigado o IP da máquina que teria realizado a transmissão da ZN retificadora, não tem o condão de afastar as conclusões. Né? Ademais, considero que não se aplica na espécie o princípio indúbio pro réu. Trata-se de princípio atinente ao direito penal, e aqui trata-se de um ato administrativo de exclusão do Simples Nacional, que é um regime opcional de tributação. Né? A tributação pelo regime simplificado é voluntária e somente pode ser feita se preenchidos determinados requisitos. Ademais, como exposto anteriormente, a contribuinte não trouxe nenhum elemento de prova que pudesse pôr em dúvida a existência e exigibilidade dos débitos em questão. Né? Então, não há qualquer dúvida sobre a responsabilidade da contribuinte sobre os débitos que deram aso à exclusão. Escorado nessa premissa, penso que a decisão de piso deve ser mantida integralmente por seus próprios e bem postos fundamentos. Então, estou votando por afastar a preliminar de suspensão da exigibilidade dos créditos que deram aso à exclusão e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Doutor Camerano. Acompanho o relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Acompanho o relator. Doutor Eduardo. Também acompanho, presidente. Então, temos por unanimidade de votos afastar as preliminares de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários que deram aso à exclusão do Simples Nacional e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Item 145, conselheiro Carlos, CEPROD, Serviço de Processamento de Dados Unitário. Esse aqui, presidente, é uma exclusão do Simples por realização de atividade vedada. Né? Na manifestação de conformidade, a contribuinte discutiu o mérito da atividade efetivamente desenvolvida, além de questionar a aplicação retroativa da exclusão. A DRJ manteve a exclusão, por entender que a atividade mantida no CNPJ, no cadastro, tinha uma atividade vedada. Entretanto, no recurso voluntário, a contribuinte insurgiu-se somente contra a aplicação retroativa da exclusão. Ela não discutiu no recurso voluntário o mérito da atividade vedada. Chega a dizer que encontrava-se em situação impeditiva desde o início e que a Receita Federal não havia oposto nenhum óbice. Portanto, a exclusão configuraria mudança de critério jurídico e só poderia ser aplicada prospectivamente, dali para frente. Né? Só para destacar aqui, ali na página 7 do voto, eu reproduzo um trecho do recurso voluntário que diz: o descumprimento de obrigação acessória pelo sujeito passivo de informar ao fisco que não preenche mais as condições de permanência no Simples não pode trazer como consequência o pagamento retroativo de diferenças de tributo decorrente da alteração da modalidade de tributação, porque o sujeito ativo recebeu os valores, apesar de ter informações quanto aos fatos que implicariam a exclusão, permaneceu silente. Em caso, a recorrente encontra-se em situação de vedação à permanência no Simples desde 1º de julho de 2007. No entanto, continua efetuando recolhimento pela sistemática do Simples sem que a Receita Federal tomasse qualquer providência até março de 2011.
vejam, de forma clara, ele diz aqui que ele entende que está em situação de vedação, né? Mas que a Receita não poderia ter feito a exclusão retroativa. Passando ao voto, então, sem muitas delongas, né? Eu estou afastando essa argumentação do contribuinte, quer dizer, se ele se encontra em situação, né, de exercício de atividade vedada, a exclusão deve se dar de forma retroativa, né, desde a época em que ele exerce. Aqui, no caso, desde 1º de julho de 2007. Então, eu estou votando por negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. Doutor Camerano. Então, eu voto com o relator, presidente. Doutor Daniel. Com o relator, presidente. Doutora Luciana. Acompanho o relator, presidente. Doutor Nelson. Presidente, voto com o relator. Doutora Letícia. Com o relator, presidente. Doutor Eduardo. Com o relator, presidente. Também voto com o relator, então temos por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Interessante que ele não se insurgiu contra a exclusão. Eu estava tentando ver aqui no teu relatório que ele teria alegado na manifestação de inconformidade. Se ele tivesse batido naquela tecla, talvez ele tivesse melhor sorte. Se tivesse batido naquela tecla, o deslinde talvez fosse outro. É porque ele diz que fazia instalação, suporte, reparo de equipamento de informática, né? Quer dizer, pô, eu estou falando isso porque eu nessa sessão não, mas na próxima reunião, aliás, eu vou tratar desse tema também. Então, vou ter que adentrar um pouco mais do que nesse caso aqui. Eu tenho outros. Tem uma questão simulada, né, dizendo que a simples indicação da atividade não por si só, né? Então, ele deveria, na verdade, provar que não exerce essa atividade vedada, né? Não, na realidade, a prova é o contrário. É a Receita que tem que comprovar. Que ele não exerce, ele exerce aquela atividade que conta do contrato. Sim, é verdade. Se o contrato social tiver... Enfim. Nesta sessão eu vou trazer, nesta reunião eu vou trazer voto nesse sentido. Muito bem. Passamos então ao item 146, conselheiro Nelson, Areal, Alimentos e Bebidas Eireli. Sim, presidente. É o processo 10.508, 720, 125, 2016, 78. É um arquivo pesado, mas só tem 11 folhas. Também simples nacional, indeferimento de opção, né? Então o contribuinte se insurge contra esse indeferimento de opção no simples nacional. É um recurso voluntário em face do acórdão da primeira turma da DRJ Rio de Janeiro. DRJ Rio de Janeiro. Quem deferiu a opção pelo Simples Nacional por atividade vedada. O contribuinte ele fez a opção no dia 18 de janeiro de 2016. Solicitou essa opção pelo Simples Nacional. Porém, um mês depois, ele recebeu, no dia 18 de fevereiro de 2016, porque é lá da DRF Itabuna, que indeferiu a opção por atividade vedada. Conforme termo, que eu inclusive, eu transcrevi aqui, eu colacionei, né, a razão dessa exclusão, né?
comércio atacadista de bebidas. Bebidas em geral. Né? O Simples Nacional, ele não permite você ter atividade vedada, comércio atacadista de bebidas. Né? De acordo com o artigo 17, inciso 10 da Lei Complementar 123. Este contribuinte, ele fez a opção dia 18 de janeiro, mas ele tinha até o dia 30, até o último dia útil do mês de janeiro para regularizar. E veja, ele tem um estabelecimento matriz em Ilhéus, na Bahia, e um estabelecimento filial em São Paulo. Ele fez a alteração contratual no dia 27 de janeiro de 2016. Quer dizer, uma semana depois que ele apresentou a opção, ele fez a alteração contratual excluindo a atividade atacadista e mudando para atividade varejista de bebidas, né? Ele, desde o início, ele alega que ele nunca exerceu atividade de comércio atacadista de bebidas, sempre foi varejista. Mas, para efeito de ingressar no Simples, então ele fez essa atualização cadastral. Essa atualização cadastral, em face de dois estabelecimentos, a matriz na Bahia e em São Paulo, na hora de fazer o arquivamento na Junta Comercial da Bahia, do Estado da Bahia, e o arquivamento na Junta Comercial de São Paulo, em São Paulo houve uma demora na homologação do registro, né? Saiu lá depois do dia 31 de janeiro, depois do último dia útil da opção dele, né? Então, a questão aqui é discussão jurídica, né? A DRJ do Rio de Janeiro simplesmente indeferiu a manifestação de inconformidade, né, dizendo que ele teria prazo para regularização até o último dia útil de janeiro de 2016. E indeferiu. Então, no recurso voluntário, o contribuinte continuou insistindo de que fez a opção de forma legal, né? E trouxe mais detalhes, né? Trouxe mais detalhes e invocou a lei 8934 de 94, artigos 32 e 36, dizendo que se o arquivamento ele foi no prazo de até 30 dias da assinatura da alteração contratual, esse arquivamento ele retroage os seus efeitos para o dia da assinatura da alteração contratual, aqui no caso a segunda alteração contratual, né? Retroage os seus efeitos, uma vez que ele solicitou, entrou com o pedido de arquivamento dentro de 30 dias da alteração contratual. A lei diz que, então, esse efeito do arquivamento considera-se um registro já, né, com um efeito retroativo, né? Então, eu passo agora ao voto. O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos, conforme relatado, né? Ele recebeu aquele termo de indeferimento de opção no Simples Nacional, né? Por atividade vedada. A decisão a qual DRJ Rio de Janeiro manteve o indeferimento da opção pelo Simples Nacional. E qual foi a fundamentação da DRJ? Está no item 8 do voto condutor, lá,
nesse sentido, embora contribuinte tenha efetuado a alteração cadastral, no dia 28/1/2016, na JUSEBA, né, que é a Junta Comercial da Bahia, somente teve a sua alteração registrada na JUSESP, em São Paulo, em 18/2/2016, conforme cópia do contrato social Florestais e pesquisa de alteração cadastral, agora já com outro CNAE, né, que não é vedado, né, o 4723-700, no sistema de cadastro da Secretaria da Receita Federal. Eu aqui colacionei o registro na Receita Federal, né? Na Receita Federal consta como comércio varejista de bebidas 28/1, comércio varejista de bebidas 18/2/2016, porque ela levou em consideração a data em que a JUSESP em São Paulo deferiu, homologou a alteração contratual, né, que arquivara dia 29 e só saiu a homologação do deferimento e o registro definitivo lá em 18 de fevereiro, né. Como eu já disse, ele tem a filial e a matriz, né, em estados diferentes da federação, né, e invocou, então, essa lei já citada. E também invocou o precedente do CARF, né. Então, o meu voto procede a resignação do contribuinte. Em 27 de janeiro de 2016, a contribuinte efetuou a segunda alteração do contrato social, ao excluir o comércio atacadista de bebidas, passando para a atividade principal, o comércio varejista de bebidas. Eu transcrevi aqui, colacionei a cláusula 4ª do contrato, né? Ele tem várias atividades, tem a principal, depois tem as secundárias, né? A principal é comércio varejista de bebidas, a secundária é casas de festas e eventos, secundária, comércio varejista de mercadorias em geral, comércio varejista de produtos alimentícios, comércio varejista de souvenirs. É um supermercado, deve ser, né? O exercício do comércio varejista de bebidas em geral é permitido no Simples Nacional. Essa alteração contratual foi arquivada imediatamente na Junta Comercial do Estado da Bahia e na Junta Comercial do Estado de São Paulo, né? Ele fez a alteração no dia 27 e já no dia 28 ele ingressou lá na JUSESPA e no dia 29 em São Paulo na JUSESPA, né? Na Bahia já saiu a homologação, o registro definitivo já no dia seguinte, no dia 29. Em São Paulo é que atrasou a homologação desse arquivamento, desse registro definitivo, que só saiu 18 de fevereiro, né? Então, o fato da homologação do registro ter ocorrido apenas em fevereiro de 2016 não tem o condão de obstaculizar a validade da opção pelo Simples Nacional em 18/1/2016, em face do disposto nos artigos 32, inciso 2, e artigo 36 da Lei 8934/94. Eu, inclusive, transcrevo aqui o dispositivo na parte que é pertinente ao caso, né? Quer dizer, o registro compreende o arquivamento dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas. O artigo 36, no seu caput, né? Os documentos referidos no inciso 2 do artigo 32 deverão ser apresentados a arquivamento na Junta dentro de 30 dias contados de sua assinatura. Ele fez a alteração contratual no dia 27 de
janeiro de 2016. E ingressou o arquivamento no dia 28 na JUSESPA e na JUSESP em São Paulo 29. Como eu já disse, de 30 dias contados da assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento. Fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o concede. Né? Então, ele atendeu os dispositivos do artigo 32 e 36, né? Plenamente. Como eu já dito, em face da segunda alteração contratual ter sido arquivada imediatamente na junta comercial respectiva, o efeito do arquivamento retrocedeu até a data da assinatura da alteração contratual, ou seja, até 27/1/2016. Logo, diversamente do entendimento da decisão ACOA, que alegava que que ele teria que atender a regularidade até o último dia útil do mês da opção do Simples Nacional, então não havia, aqui no caso, diversamente da decisão da DRJ, não há esse óbice no contrato social da contribuinte, porque ele já fizera a alteração contratual e suprimira a atividade vedada, né? Nesse sentido, também é o presidente do CARF, né? E o que diz a emenda desse presidente do CARF? Termo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, supressão de atividade econômica vedada, arquivamento de alteração contratual, produção de efeitos. Os documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas deverão ser apresentados a arquivamento na junta comercial, dentro de 30 dias contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento. Fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder, né? Artigo 36 da Lei 8934 de 94. Assim, deve-se deferir a opção pelo Simples Nacional, com efeito a partir de 1/1/2016, porque ele ingressou com o arquivamento dentro do prazo de 30 dias, a partir da alteração contratual. Por tudo que foi exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário. É o voto. Muito bem, doutor Nelson. Alguém tem alguma dúvida para tirar? Não? Passemos à votação, então? Doutor Camerano, quer falar alguma coisa? Diga, doutor Camerano. Só um instante que eu estou procurando aqui o texto. Só uma dúvida aqui, doutor Nelson. Nós temos a matriz na Bahia, a filial São Paulo, é isso, né? Perfeito. A questão do registro na junta lá da Bahia parece que não teve problema nenhum, né? A própria DRJ acatou as datas. A filial São Paulo? O registro da filial na JUSESP, é que eu tenho essa informação aqui no item 8 da DRJ, que ele diz que o item 8 aqui no relatório aqui, da DRJ aqui. Desculpa, esse item 8 também está no meu voto. Isso, eu estou lendo ele diretamente do seu voto. Perfeito. Embora a contribuinte tenha efetuado a alteração cadastral no dia 28 de janeiro de 2016 na JUSEBA, somente teve a sua alteração registrada na JUSESP em 18 de fevereiro, né? Ele protocolou dia 29. Pois é, 29 de janeiro aqui de 2016 é o da matriz. Me corrija se eu estiver errado. Não, foi dia 28. Da matriz na... Não, 28.
Isso, 28, ele está dizendo, a DRJ está dizendo assim, olha, você registrou 28 de janeiro de 2016 na Jusceba. Tá, tudo bem. Mas somente teve a sua alteração registrada na Juscesp em 18 de fevereiro de 2016, quando deveria ser no final de janeiro de 2016. A minha pergunta é, o contribuinte, tanto na manifestação quanto no recurso voluntário, né, ele diz que o protocolo registrou na Juscesp, lá de São Paulo, em 29 de janeiro de 2016. Essa informação, a DRJ não se pronunciou, talvez por não ter apresentado na época própria, não sei. Eu queria só, a minha dúvida é se essa data de 29 de janeiro, que o contribuinte diz que ingressou na Juscesp, em 29 de janeiro, se tem essa comprovação que o contribuinte diz que tem um protocolo no recurso voluntário. A minha dúvida era só essa. Doutor Camerano, essa dúvida, parece que eu não encontrei o arquivamento no dia 29. Mas eu calculei que pelo espaço de tempo entre o dia 29 e no dia 28, na sequência saiu a homologação, porque demora um prazinho aí. É um prazo que demora aí, né? Esse do dia aí 28 já é a homologação, não é o arquivamento. Assim, ó, é que ele... Doutor Camerano, se eu puder te ajudar, ele apresentou aí junto ao recurso, logo quando você tem os anexos, no segundo anexo, você tem logo o primeiro, capa de requerimento de alteração de atividade econômica da filial na Juscesp, e tem um protocolo na base do requerimento lá, 29 de janeiro de 2016, às 14h19. Então tá. Então minha dúvida já foi saneada. É porque a DRJ não me deu essa informação e ela só apareceu agora no recurso voluntário. Eu não fui lá para ver, então por isso que eu queria confirmar com o Nelson, mas o doutor Daniel já me disse que foi dia 29 de janeiro mesmo, tem o protocolo. Eu vou inserir no voto essa data da protocolização ali. Não, até está no seu voto, conselheiro Nelson. Se você quiser, você pode copiar o próprio protocolo. Está no anexo do recurso, aí você coloca lá que a gente não fica com dúvida nenhuma. Porque essa data é muito importante porque a DRJ ignorou essa data. Que beleza. Então, senhor presidente, nós estamos votando, né? Está votando. Então, eu acompanho o relator. Doutor Daniel. O relator, presidente. Doutor Carlos. Com o relator. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutora Letícia. Doutora Letícia? Pode fazer por sinais também. Doutora Letícia vota com o relator também. Doutor Eduardo? Acompanha também, presidente. Também acompanha, então temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário. Desculpa, presidente, perdi a janela aqui. Acompanho também, tá, presidente? Desculpa. Ok, devidamente registrado agora o voto da conselheira Letícia, temos por unanimidade de votos dar provimento ao recurso voluntário. E aí nós vamos encerrar essa parte da sessão do dia 18 de setembro, a parte da tarde do dia 18 de setembro. Eu vou pedir para o apoio parar a gravação, por gentileza, do Dr. Carlos também.